Oi, meu nome é Natália e eu vou apresentar o exercício sobre os critérios de falha para a disciplina de resistência dos materiais 2. Bom, o exercício retirado do livro é o do capítulo 10, o exercício 65. No enunciado ele fala assim: as componentes do estado plano de tensão em um ponto crítico de uma carcaça de aço estrutural A36 são mostradas na figura. Determine se ocorreu falha, escoamento, com base na teoria da tensão de cisalhamento máxima. Quando o enunciado se refere à tensão de cisalhamento, à teoria da tensão de cisalhamento máxima, ele está se referindo ao critério de Tresca. E o critério de Tresca ele é utilizado para os materiais dúcteis, para avaliar a falha dos materiais dúcteis. Bom, então a gente tem a seguinte figura, né, a figura plana com as representações de tensões. Então a gente tem aqui as tensões normais e a tensão de cisalhamento. Eu adotei o seguinte plano de coordenadas, y na horizontal e o x na horizontal e o y na vertical. Primeiramente, a gente retira os dados do exercício, né, com base na imagem. Então, a gente tem que a tensão normal x, essa na coordenada x, ela é menos 75 megapascal, menos coisa está, né, entrando no elemento ou está ao contrário ali do sentido da coordenada. A nossa tensão de tensão normal y é mais no sentido vertical e apontando para cima no sentido do eixo y. E também a gente tem aqui a nossa tensão de cisalhamento, que ela é menos 80 megapascal. Então a gente geralmente analisa essa face aqui da figura, se estiver apontando para baixo a seta, ela é negativa, a tensão de cisalhamento. E também com base, né, no material bibliográfico, a gente consegue encontrar que a tensão de escoamento do aço A36, conforme informado no exercício, é de 250 megapascal. Então, de acordo com esse critério, não vai poder exceder esse valor. É isso que a gente vai verificar. Em seguida, a gente calcula as tensões principais, que é o estado de tensão em que a tensão de cisalhamento ela é zero. Então, a gente calcula, né, que é sigma 1, 2, né, então são duas equações, mas aqui está resumido em uma. O 1 a gente calcula quando aqui usando aqui o mais, que ele vai ser uma tensão maior, e o sigma 2 a gente utiliza o menos aqui, né, que deve ser um valor menor. Então, a gente, né, substituindo aqui os valores do sigma x, sigma y e da tensão de cisalhamento, conforme visto anteriormente, a gente obtém, né, essa equação e esses valores. Então, né, quando a gente tem menos 75 mais 125 sobre 2 mais essa raiz, a gente obtém 153 megapascal positivo. E quando a gente subtrai a primeira equação, né, os primeiros valores dessa raiz, a gente obtém menos 103 megapascal, tá? Um valor negativo. Então, né, o primeiro é o maior e o segundo ele é menor. Então, a gente vai avaliar esses dois valores de acordo com o critério de Tresca, né? A gente precisa primeiro observar a condição inicial. Primeiramente, a gente tem duas condições. Então, se o sigma 1 e o sigma 2 têm sinais iguais, a gente utiliza esse critério. O módulo de um e o módulo de outro não pode exceder a tensão de escoamento. Porém, aqui a gente pode observar que os sinais são opostos, né? O sigma 1 é positivo e o sigma 2 é negativo. Então, a gente vai utilizar esse segundo critério aqui, tá? Então, se o sigma 1 e o sigma 2 têm sinais opostos, o módulo da diferença deles não pode exceder a tensão de escoamento, né? Então, aqui está em módulo, porque a gente vai ver só a diferença entre os dois. Analisando aqui, né, a gente pega o 153 menos o menos 103. Então, aqui vai virar uma soma, né, porque menos com menos dá mais. E daí aqui o 250, que é a tensão de escoamento. Realizando esse cálculo, a gente observa que o módulo dessa soma, né, que seria essa diferença, mas acaba virando uma soma, é 256 megapascal. E a nossa tensão de escoamento para o aço A36 é 250. Então, como esse valor aqui excedeu o valor da tensão de escoamento, então a gente pode concluir que ocorrerá a falha desse material de acordo com o critério de Tresca. Oi, meu nome é Letícia, eu vou falar sobre o assunto do círculo de Mohr e eu peguei a questão 9.78 do livro. Então, nessa questão ele fala assim:
Obtenha o círculo de Mori que descreve o seguinte estado de tensão. Aqui a gente tem uma força de 600 kPa e aqui a gente tem uma força de 800 kPa. Então, para calcular o círculo de Mori, a gente vai começar pelo centro do círculo, calculando a tensão média. Então, a tensão média é o σx mais o σy dividido por 2. O nosso σx é o 800 kPa, o nosso σy é o 600 kPa. Por ele estar entrando, ele fica negativo, dividido por 2. Então, o resultado dessa tensão média a gente tem que ela é 100 kPa. Então, aqui no centro, a gente tem o 100 como o sigma médio e o 0. Posteriormente, a gente vai calcular o raio da circunferência pela tensão máxima de cisalhamento. Então, a gente tem aqui o σx menos o σy dividido por 2 ao quadrado, mais o tal xy. Esse valor aqui, ele é 0, então calculando, tirando a raiz, né, a gente vai ter que o nosso valor do raio, consequentemente, a tensão máxima de cisalhamento, ela vai ser 700 kPa. Depois disso a gente vai calcular as tensões principais, o sigma máximo e o sigma mínimo. O sigma máximo é o nosso sigma médio mais o valor do raio, e o nosso sigma mínimo é o nosso sigma médio menos o valor do raio. Então a gente vai ter como sigma máximo o 800 kPa e como sigma mínimo menos 600 kPa. Posteriormente a gente vai calcular as coordenadas de A e B, e para isso a gente tem na coordenada A o 800, que é o sigma x, e o 0, e na coordenada B a gente vai ter o menos 600 e o 0. Calculando a orientação dos planos principais, a gente obteve 0 nos dois planos, a tangente 2θp1 e a tangente 2θs1. E aqui é o nosso círculo com a distância aqui, né, do tal até o centro de 100, que foi o que a gente obteve lá no sigma médio, né, na tensão média. O raio de 700 aqui, que foi o que a gente calculou, que foi o nosso segundo passo. E a distância aqui de 800. Aqui a gente tem a coordenada A e B do plano AB, que foi esse que a gente calculou aqui.